Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje queremos louvar o Senhor por dois apóstolos que marcaram profundamente a vida da igreja. Diferentes entre si, mas semelhantes e próximos no mesmo amor, na mesma paixão por Jesus. São Pedro, São Paulo. Dois apóstolos a quem a igreja deve muito. Vou dedicar o primeiro bloco a São Pedro. Afinal, teve um papel fundamental na igreja. E no evangelho de hoje é lembrada aquela pergunta de Jesus. Ele primeiro começou perguntando, lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Uma pergunta informal que Jesus fez assim, parecia querendo, eu quero saber o que o povo está falando de mim. E aí foram respondendo, que um dizia isso, outro diz aquilo. E Jesus aí os colocou na parede. E vós, quem dizeis que eu sou? Sempre muito espontâneo, provavelmente um temperamento sanguíneo. Pedro lhe disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. E Jesus elogiou essa resposta, mas deixou claro a Pedro que não era uma resposta dele, que ele tinha criado na sua inteligência, mas do Espírito Santo que lhe havia dito isto através de Pedro. Pedro é encantador sobre todo o aspecto. Primeiro, pela simplicidade, um pescador, com uma visão muito limitada. Afinal, pescador, qual é a grande preocupação do pescador? Se tem uma rede boa, como é que está o tempo e se o mar está para peixe. E é isso que o levou, então, quando Jesus lhe fala de ser pescador dos homens, a deixar tudo. Bom, o Jesus fala agora de uma outra pescaria. E aceitou, sem saber bem direito o que era. Pedro teve momentos sublimes, como quando disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas também teve momentos de grande vergonha para ele mesmo, quando negou o mestre, disse, não, morrerei contigo, te seguirei até o fim. E lá diante de uma empregada que lhe faz pergunta, tu não és também desse grupo? Negou o mestre. Com o olhar do mestre, caiu em si e se arrependeu, não se desesperou. Ele havia aprendido que Jesus é rico em misericórdia e acolheu a sua misericórdia. Aí depois, quando recebe o Espírito Santo, em Pentecostes, quando agora entendeu tudo, vai para a frente da multidão, anuncia Jesus com entusiasmo, a ponto de umas 3.000 pessoas se converterem, sai pelo mundo e é capaz de dar a vida por aquele mestre que agora ele entendia, é realmente extraordinário, é a razão de ser de sua vida. Como Deus escolhe pessoas simples para, através dessas pessoas, fazer coisas grandiosas. Então a igreja muito deve a Pedro, que recebeu a missão de ser uma expressão de unidade da igreja, ponto de referência. E Paulo reconheceu isso. Quando se converteu, quando se dispõe a ser um anunciador, vai a Jerusalém, ou ele sobe a Jerusalém para se apresentar diante de Pedro e dos demais apóstolos para ver se o evangelho que ele estava anunciando correspondia ao evangelho recebido por Pedro e os demais apóstolos. Por causa deste dia de Pedro, nós celebramos hoje também o dia do Papa, lembrando que a função dos papas e do Papa Francisco hoje é a mesma, dar unidade à igreja, ser o ponto de referência, ser aquela voz que vai, diante das dúvidas, incertezas, apontar o caminho de Jesus Cristo. Sou grato a tantos Pedros que Jesus colocou na história da igreja. Sou grato ao Pedro de hoje,
chamado Francisco, que está aí, recebeu uma missão que somente com a graça de Deus para bem executá-la. Padre Guido, esse lugar foi escolhido por Deus para ser sede da igreja do seu filho? Exato, porque São Pedro terminou a sua caminhada aqui na Terra, aqui mesmo, exatamente no chamado Morro Vaticano. Portanto, pelo fato que São Pedro veio falecer aqui, a sucessão dos representantes vigários de Cristo na Terra foi quase que normal nesses 2000 anos. Tivemos 266 papas, legítimos sucessores de São Pedro, que sempre governaram aqui em Roma a igreja inteira. Queria, Padre Guido, que o senhor contasse para a gente aquela história, aquele trabalho que foi liderado pelo Papa Pio XII, no papado de Pio XII, para trabalhar nas escavações aqui da Basílica de São Pedro e acabar encontrando o que todo mundo já sabia. Confirma para a gente isso. Sim, foi exatamente no ano 1939, logo que o saudoso e grande Papa Pio XII foi eleito, que ele quis fazer uma pesquisa mais profunda do que estava acontecendo através de documentos que se conheciam debaixo da igreja de São Pedro. E foi aí que ele descobriu um grande cemitério com um túmulo especial, onde estava escrito em língua grega Eni Petros, isto é, aqui Pedro. Pedro está aqui. Pedro está aqui. Por isso a Basílica de São Pedro foi construída em cima do túmulo de São Pedro. Quer dizer que exatamente onde hoje se encontra o altar-mor da Basílica de São Pedro, lá embaixo, sim, era o túmulo de São Pedro desde lá da igreja primitiva. Perfeito. E aquele túmulo foi também o início de uma história que hoje virou tradição, isto é, do cemitério dos papas. Aqui estão enterrados mais de 160 papas. Aleluia! Nós estamos agora na Basílica de São Pedro, que é a maior basílica da Igreja Católica. Daqui o Sumo Pontífice preside a maioria das celebrações, mas essa igreja também é uma paróquia da Diocese de Roma e, é claro, o Papa é bispo dessa igreja. Esta basílica é um símbolo da expressão da fé do povo cristão no decorrer dos séculos e permanece hoje como um marco fundamental desta fé que deve cada vez mais aumentar, porque hoje somos nós os continuadores da obra de Cristo, os apóstolos dos dias dos tempos modernos, e devemos mostrar toda a nossa fidelidade ao Santo Padre que aqui reside. Padre Guido, a principal inscrição em latim que a gente encontra aqui dentro da Basílica de São Pedro significa o quê? É a expressão com a qual Jesus entregou para São Pedro o primado da igreja, dizendo o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares também será desligado no céu. Esta frase, que é fundamental e que identifica a autoridade máxima do Papa como representante vigário de Cristo aqui na terra, está esculpida em caráteres bem grandes ao redor de toda esta igreja. Anunciamos Jesus, vai para